Hoje é dia do quadro Ponto de Vista com o jornalista Bruno Freitas. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem, os nossos assuntos de hoje são relevantes, principalmente com relação às eleições 2022 que estão chegando. E o primeiro assunto, Bruno, para você comentar é sobre o debate dos presidenciáveis que estão repercutindo aí por todo o Brasil, seja na mídia impressa, televisiva, no rádio, nas redes sociais. O que nós podemos esperar desses candidatos, Bruno? Propostas. O que o brasileiro quer ouvir são ações, planejamento para dar resposta ao atual momento em que todos nós estamos passando. Momento de incertezas. E esse primeiro debate entre presidenciáveis, organizado pela Band, já muito tradicional na TV brasileira, foi notícia nesse início de semana em todo o Brasil. Mas eu acho que faltou muito discutir o principal objetivo desse encontro entre os candidatos a presidente, que são as propostas. Não se falou, por exemplo, sobre a nossa economia. Quais são as ideias, pensamentos e ajustes de cada candidato, caso vençam as eleições, para o futuro econômico do nosso país? Também faltou abordar o aspecto da educação, que é o pilar básico para o nosso crescimento sustentável. Não existe formação humana profissional sem educação. E ela começa com investimentos, oportunidades e abrindo janelas para os brasileiros poderem ter o seu emprego, poder se aprimorar. Por isso que eu sou muito a favor das multinacionais, que são empresas que têm políticas claras nesse sentido. Bruno, está apenas começando aí esse caminho, né, rumo às eleições. O pessoal que está nos acompanhando tem que realmente acompanhar os candidatos. Como você disse, falta propostas. Ver se aí no meio desse caminho aparece algo que dê uma luz para todos nós brasileiros. Muita gente vai com esse auê populista de candidato na base do grito, de candidato que adora aparecer em rede social. Mas a política, na prática, é muito diferente, é muito difícil se fazer política no país, é muito engessado. Então, o candidato ele tem de ter uma visão estratégica, ele tem de estar preparado para representar a população com uma visão 360 e que tenha uma capacidade de resposta ágil para cada uma dessas demandas. Então, faltou muita coisa nesse debate. Eu percebi que, principalmente as mulheres candidatas se sobressaíram, porque foram muito nessa linha, preparadas, estudaram, já têm uma visão estratégica de Brasil, enquanto os outros candidatos da polarização batendo cabeça o tempo todo e os demais correndo por fora. Outro aspecto que eu achei muito interessante no debate dos presidenciáveis foi em relação a necessidade de reduzir a carga tributária no Brasil, que é absurda, é um roubo para o cidadão, e dar oportunidade para o empreendedorismo. Tudo isso aí casa com o que eu falei no comecinho aqui. Educação, formação humana, formação profissional, empreendedorismo, empresas, geração de renda, fecha o ciclo. O Brasil tem a referência do agronegócio, mas a gente tem de ter o ponto de atenção que o agronegócio não é tudo. Commodity não é tudo. Commodity não segura o PIB. Produto de commodity, o valor agregado é muito baixo. O Brasil ele precisa ter um conjunto de soluções e o aspecto econômico é muito importante para ser debatido agora na campanha eleitoral. Ainda falando das eleições 2022, candidatos a deputado inauguram comitês aqui na cidade de Itaúna. Já nessa segunda semana de agenda dos candidatos, vemos movimentação dos nomes que estão disputando aqui em Itaúna, inaugurando seus espaços. Também é a chance do itaunense ir até cada candidato, até cada equipe de campanha, para saber o que eles estão propondo, quais são as ideias deles, principalmente para essas demandas estruturais que nós sempre falamos aqui no quadro. Como eu disse há alguns dias, é estratégico para Itaúna ter um representante na Assembleia para trazer os recursos do Estado
e Itaúna voltar a ter um representante em Brasília para assegurar os recursos federais. Então, é importante que cada cidadão itaunense tenha isso em mente e, além disso, se atentar também e ter cuidado com os candidatos oportunistas, os forasteiros que vêm de fora, que só aparecem na época de eleição para tirar voto da cidade e que não estão ali trabalhando pela cidade, fazem ações pontuais. Pergunto, esse tipo de candidato merece o voto? Então, acho que a gente tem que pensar muito em quem traz resultado para Itaúna, para a gente dar a chance daqueles candidatos que têm capacidade de ganhar as eleições, que têm bagagem, que têm experiência, conhecimento, para resolver tudo isso que a gente fala aqui no quadro quase todo dia. É isso que a gente quer, uma Itaúna desenvolvida. A gente não pode mais tolerar uma Itaúna parada no tempo. A gente tem que resolver esses problemas que estão aí se acumulando. Bruno, começou o censo 2022, você já respondeu o censo? Eu ainda não. Ô Fábio, eu ainda não respondi. Lanço a pergunta para você aí, telespectador. Manda sua mensagem aqui no WhatsApp da TV Cidade. Luciano, põe na tela aí se você já foi procurado pelo censo 2022 aqui na cidade. É muito importante participar, responder, receber o recenseador em casa, são poucos minutos, porque o censo dá uma dimensão real do que é a nossa cidade, o que é o nosso estado, o que é o nosso país. Já são aí vários anos desde o último censo e eu tenho certeza que nós, itaunenses, seremos surpreendidos pelos números da próxima atualização, porque Itaúna, em termos de população, está crescendo muito, a economia, principalmente de serviços, está impulsionada, e agora com os investimentos na área de mineração e também siderurgia, esperamos ter um acréscimo considerável nos números econômicos. E para a gente encerrar sua participação, Bruno, a investigação do acidente que vitimou um motociclista no residencial santanense, caso que repercutiu aqui em Itaúna e toda a região, está em fase final. Isso de acordo com nota da Polícia Civil de Minas Gerais. Muita gente tem me perguntado sobre o andamento desse caso. Eu questionei a assessoria de comunicação do 7º Departamento de Polícia Civil de Minópolis, que compreende a área aqui de Itaúna. Eles responderam que as investigações estão em fase final. E assim que concluído o inquérito, ele será remetido à Justiça, ocasião em que o delegado responsável poderá apresentar as informações à sociedade. Um acidente que repercutiu muito em Itaúna, chocou a comunidade, porque a vítima era uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, uma circunstância, antes de mais nada, infeliz, em que um jipe acabou colidindo contra essa moto numa conversão. Foi feita a cobertura de imprensa na ocasião, com as informações que já são públicas, e agora a investigação corre o seu curso para trazer uma resposta final sobre o que de fato ocorreu, sobre os detalhes dessa dinâmica desse acidente. Então, espero que o delegado se pronuncie nos próximos dias e os itaunenses possam, de fato, ter uma resposta sobre tudo isso.